Já de cara temos o quadro Direito do Consumidor. Muito bem, agora o nosso contato foi restabelecido com o Dr. Maurício Vitor. Inclusive fizemos um teste, não teve problema nenhum de conexão. Esperamos que durante a conversa a internet funcione muito bem. Doutor, como eu estava falando anteriormente, na semana passada houve, devido a condições climáticas, a interrupção da prestação do serviço de travessia na Balsa de Guaratuba, aqui por algumas horas. Muitos clientes, muitas pessoas que precisavam realizar a travessia, acabaram retornando depois de realizar o pagamento. Nesse caso, a pessoa tem direito ao reembolso? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre. Bom dia a toda a equipe que rapidamente solucionou o problema técnico aí. Bom dia aos nossos queridos telespectadores. Pierre, problema que se arrasta, né? Não se resolve definitivamente. Tínhamos uma prestação de serviço de balsa que muitos reclamavam, mas que ocorria continuamente. Desde a troca do prestador desse serviço, a gente vem acumulando, aí, inclusive, uma nova troca sem satisfação para os usuários. Fato é, Pierre, que se o serviço não for prestado, e trata-se de um serviço público concedido, no caso, né, ele merece, sim, o reembolso. Mas, como vimos já acontecer aí, às vezes o reembolso, inclusive, não é o suficiente para repor o que perdeu o consumidor. Então, assim, pagou, o serviço não ocorreu, é obrigatório o reembolso. Mesmo porque você está pagando para um serviço que às vezes interessa para você naquele momento, né? Depois não adianta. Então, não adianta você ficar com o ticket válido para outro momento que você não vai usar. Um fato. Mas vimos acontecer, e você há de lembrar, Pierre, tempo atrás, um fornecedor de gelo estava na travessia e ele não conseguiu atravessar, ou pelo menos não atravessou no tempo devido, e o gelo que ele estava transportando, obviamente, derreteu. Esse é um exemplo, mas poderíamos falar de outros, né? Um equipamento que não chega em tempo para um comércio, uma pessoa que tinha um compromisso inadiável e perdeu por conta disso. Daí já não é só mais o caso da recomposição do valor pago para a travessia. Nesses casos específicos, o consumidor pode merecer, inclusive, uma reposição de danos morais, danos materiais, aquele dano que ficar configurado pela má prestação de um serviço público concedido. Como é que faz o consumidor nesse caso, né? Se precisar se ressarcir do valor, tem que ir até o prestador de serviço e exigir a devolução do valor pela não ocorrência desse transporte. Deve existir no local um livro para anotação de problemas, né? E esse problema anotado pode ser o caso de não ter ocorrido o transporte. O Departamento de Estradas de Rodagem tem que deixar lá um livro próprio para isso. E se não ocorrer a devolução, também o registro desse fato. E em havendo muitos consumidores, imagino que o PROCON ou o próprio Ministério Público possam tomar a frente de uma ação judicial coletiva para ressarcimento. Se isso não acontecer, individualmente, cada cidadão pode se dirigir ao juizado especial, seja do município de Matinhos, seja do município de Guaratuba, ou até em qualquer outro município que seja da sua residência, quando foi utilizar o transporte, e fazer uma reclamação contra a empresa de transporte. E, nesse caso, a solidariedade, inclusive, com quem concedeu o serviço, no caso, o Estado do Paraná, para que haja esse ressarcimento que, quando não ocorrer de forma voluntária, haja uma imposição judicial. Mas ele é devido, Pierre, e, como eu disse, pode ser acrescido até de outros danos que não só a devolução, simplesmente a devolução do valor pago. Essa informação. E, doutor, agora eu queria conversar sobre um outro assunto. Isso porque é muito comum, principalmente nos dias atuais, realização de contratos, assinatura de contratos para alguma negociação. E eu gostaria de, nesse assunto aqui, dividir
em duas partes. A primeira delas é para aquela assinatura que você realiza pela internet, principalmente pelo e-commerce, como, por exemplo, assinatura de plano de streaming, assinatura de algum serviço de aplicativo. Essas assinaturas que são válidas por um ano. Se porventura o consumidor, o cliente, durante 3 meses, ele simplesmente não gostou do serviço que é prestado, ele não gostou da assinatura, ele pode cancelar e receber o dinheiro de volta? Como é que funciona nesse caso, doutor? Bom, nesses casos, Pierre, assinado um contrato, ele vincula as duas partes. Você tem o direito de exigir do prestador aquilo que você contratou e ele de você o período contratual, quando houver esse vínculo por prazo, né, que é comum ocorrer hoje, né, um contrato de 12 meses, e exigir do consumidor também o adimplemento, ou seja, o pagamento mensal. Quais são os casos possíveis de rescisão? Primeiro, nos primeiros dias, você está testando, nos primeiros 7 dias, aquilo não corresponde ao produto que foi oferecido, que você esperava, você pode rescindi-lo antes de qualquer outra situação, né? Sem ônus algum. Não houve correspondência. Uma simples alegação basta. Passado este prazo, você vai ter daí que comprovar, para ver a rescisão, que não houve o cumprimento da oferta. Vamos lá, produtos como você citou aí, o streaming de música. Me informa lá o fornecedor que eu vou ter acesso a tal e tal música de forma contínua, sem problemas, e, na verdade, isso não acontece. Eu procuro a música não existe. Eu encontrei a música, eu não consigo recebê-la, ouvi-la quando eu quero. Então, esses são defeitos na prestação de consumo, na prestação de serviço, que podem haver a rescisão da relação de consumo. Por quê? Porque não houve cumprimento da oferta. Pode haver uma reclamação formal do consumidor para a plataforma, para o prestador, e exigir, então, que como aquele contrato não está sendo cumprido da forma como foi proposto, ele seja rescindido sem ônus, porque, normalmente, em razão do prazo inicialmente previsto, há também a previsão de multa, né, para as rescisões antecipadas. E, havendo justificativa, como é o caso que estamos citando aqui, para essa rescisão, o consumidor deve externá-la e solicitar a rescisão. Mas veja, não é um simples defeito, um aborrecimento que ocorreu ali, porque isso é comum, né? Você pode ter isso, como você, consumidor, pode atrasar um mês o pagamento. Essas anormalidades comuns que não chegam a gerar um motivo para rescisão não podem ser razão desse pedido. Há que ser algo realmente que traga desconformidade com o que foi proposto inicialmente e o que está sendo fornecido. São razões daí para rescisão antecipada sem ônus ao consumidor. Por isso que a gente sugere, às vezes ocorre uma vez, ocorre duas, não chega a aborrecer uma vez, não chega a aborrecer duas, mas depois de um tempo começa a lhe aborrecer. Falamos sempre aqui, né, Pierre? Registre. Qualquer reclamação que você tenha, registre. Por quê? Porque aí, embora seja uma pequena reclamação, seguida de uma segunda pequena, de uma terceira pequena, isso vai, no volume, se tornar uma grande reclamação, um grande problema na prestação do serviço. Então, todo e qualquer problema que você tenha, faça o registro na plataforma, através de e-mails que você possa comprovar. Lembre-se, e-mail, chat, desde que printado e guardado, né? Até correspondência ao serviço, ao endereço do serviço por correio, com aviso de recebimento que você receba essa aprovação do envio, podem ser utilizados, PR, para uma posterior reclamação e um pedido de rescisão. Agora, doutor, quando trata-se de um contrato, como, por exemplo, o aluguel de uma residência, a pessoa fez o contrato, esse vínculo é válido por um ano, mas depois de 3 meses a pessoa notou que não quer mais residir naquele local, naquela residência, por N motivos. Pode ser tanto porque ela encontrou vários problemas na casa, como simplesmente ela mudou de ideia. Nesses 2 casos, como proceder? Esse contrato ele pode ser quebrado, esse vínculo pode ser rompido sem
o pagamento de multa? Veja, no primeiro caso aí, ou no caso de defeitos do imóvel que você não conseguia verificar quando você entrou na residência, né? Você até pode invocá-los como razão do distrato. Mas veja, tem também a questão do uso. Se você provocou o problema, né? Ou se, como é um bem de consumo durável, é previsível que ocorram certos tipos de problema, você tem que verificar qual é o problema para poder enquadrá-lo em uma situação que seja passível de uma rescisão contratual. Se houver uma situação passível, um defeito grave, uma situação de inadequação àquilo que você pretendia quando você fez a locação do imóvel, pode sim haver a rescisão, sempre comunicado ao imobiliário ou ao proprietário para que haja um entendimento acerca dessa rescisão. Se ela não for amigável, terá que ser discutido judicialmente. No caso de eu tive uma situação que eu não quero mais aquele imóvel, então, do mesmo modo, eu tenho que procurar a outra parte para fazer, aí sim, uma composição da qual eu não vou conseguir escapar. Essa composição é necessária porque eu tenho um vínculo e tenho que cumprir esse vínculo com a outra parte também. Se a outra parte quiser desfazer o vínculo, eu também posso aceitar, mas posso exigir para esse distrato alguma compensação. É a mesma coisa. Se eu quero sair e essa minha saída se dá em razão de vontade própria, eu devo procurar outra parte para fazer uma composição. Muitas das vezes, não feita essa composição, o simples abandono do imóvel vai ensejar daí a multa prevista em contrato. É bom lembrar também que, como o contrato é uma formalização de uma vontade mútua, né? Ambas as partes estão declinando ali a sua vontade, você pode fazer inserir, havendo previsão, né? Eu tenho uma previsão de ficar 1 ano em determinado local. No entanto, pode ser que em 90 dias eu tenha que sair. Então, eu posso, desde o início, já comunicar ao proprietário do imóvel, ao outro lado do contrato, né? Que isso pode acontecer para a gente fazer uma composição antecipada. Que o contrato tenha vigência de 1 ano, porém, nos primeiros 90 dias vai ser confirmado o restante do contrato. Se não houver manifestação, fica válido até o final do período inicialmente estipulado. Se não, ele pode ser rescindido em 90 dias. Contrato sempre pode ser discutível. Costumam imobiliárias, os agentes que trabalham com isso já trazer um formato pronto. O consumidor pode aceitá-lo ou pode discutir o fato. Alguns agentes que estão no mercado já têm essa compreensão, né, de que as situações mudaram, de que há muitas vezes uma particularidade e até fazer essa composição. Outras vezes não. Você não vai locar um imóvel para alguém que em 90 dias possa sair, sendo que você pode mantê-lo no mercado e, eventualmente, trazer um inquilino, aí, um contratante que tem uma previsão de ficar mais tempo. Mas, em caso de defeitos, né, não visíveis inicialmente, pode haver, sim, a rescisão sem ônus. As outras situações, BR, sempre ensejam composição entre as partes contratantes e, não havendo composição, aí vale o teor do contrato assinado em todos os seus termos. Doutor, muito obrigado pela participação de forma virtual no Bom Dia Litoral desta quarta-feira. Na próxima semana a gente conversa mais uma vez sobre os direitos que os consumidores têm. Perfeito, Pierre. Obrigado a você, obrigado aos nossos telespectadores, obrigado a toda a equipe e até quarta.